Meu nome é Dani. Tenho 29 anos e cometi mais erros do que gostaria de contar. Mas nenhum deixou uma ferida tão profunda quanto um cavaleiro. Usei meu próprio passado como uma arma e o dirigi direto ao coração do homem que mais me amava. Não houve gritos, pratos quebrados, portas batendo, apenas uma frase. Suave, afiada e irreversível. Um único momento que desfez tudo. Ela se repete infinitamente na minha mente. A maneira como a disse, o olhar no rosto dele, o silêncio que seguiu. Sempre soube que palavras podiam cortar fundo, que podiam destruir tão certamente quanto punhos ou fúria. Só nunca imaginei que eu fosse a pessoa a empunhá-las como uma lâmina. Começou como qualquer outra noite no nosso pequeno apartamento. Jay chegou em casa mais tarde do que o usual, a gola da camisa amassada, os ombros caídos de cansaço. Ele tinha pegado turnos extras no trabalho, preenchendo para um colega que tinha ficado doente. Eu sabia disso. Eu sabia o quanto ele devia estar exausto. Mas naquele momento, tudo o que eu vi era o que ele tinha esquecido. De novo, tínhamos planos. Um jantar que eu tinha cuidadosamente preparado, reservas feitas, tudo no horário certinho. Não estava pedindo gestos grandiosos. Só queria sentir que importava, que eu era invisível. Queria uma noite em que eu não estivesse esperando, entendendo ou empurrando meus próprios sentimentos de lado. Ele entrou, deixou as chaves com o mesmo barulho casual de sempre e sorriu. Oi, amor, disse suavemente, inclinando-se para me beijar. Eu virei o rosto. O sorriso dele desapareceu. O que aconteceu? Perguntou, confuso, com calma. E foi só isso que precisou. A merda quebrou. Todas as pequenas coisas que eu tinha deixado passar. Todas as vezes que eu disse a mim mesma que não era um grande problema. Elas saíram de mim em um fluxo longo de ressentimento. Os textos esquecidos. A maneira como ele sempre parecia colocar tudo mais em primeiro lugar, seu trabalho, sua família, seu stress. Eu disse que tinha acabado de me sentir como uma peça de reposição no meu próprio relacionamento. Que estava cansada de aparecer para alguém que parecia esquecer constantemente que eu existo. Ele tentou explicar, disse que estava fazendo melhor, que não tinha percebido que aquela noite importava tanto, que achava que eu entendia, mas eu não queria entender. Eu queria acertar nele onde machucaria. Então, eu disse a única coisa que sabia que não podia tirar de volta. Talvez, se ele me tratasse como Ryan fazia, eu não me sentiria tão invisível. Ryan, meu ex, aquele que me conquistou com grandes declarações e gestos extravagantes. Aquele que comprava presentes, que faziam-me sentir adorada em ambientes lotados. O mesmo homem que minou meu espírito quando ninguém mais olhava. Mas eu não disse isso. Eu apenas comparava o amor silencioso de Jay com um homem que uma vez me fez sentir como o centro do universo, antes de me lembrar que eu não era. Jaden deu um pulo. Ele não gritou. Não fez perguntas, nem tentou se defender. Ele apenas me encarou com uma expressão que ainda não consigo esquecer. Entre coração partido e aceitação silenciosa. Então, na voz mais suave que já ouvi, ele disse: então, talvez você devesse ter ficado com ele. Sem veneno, sem amargura, apenas uma rendição silenciosa. E então, ele se virou e entrou no quarto, fechando a porta atrás de si, não com raiva, não para fazer uma declaração, apenas suavemente, como alguém que coloca um marcador entre duas páginas que nunca planeja voltar. Eu sentei no sofá, em silêncio atordoado. A TV zumbindo ao fundo, mas eu não conseguia ouvir. Eu estava ouvindo os passos dele, a porta abrir de novo, mas ela nunca mais se abriu. Depois de mais de uma hora, levantei e fui ao quarto, esperando encontrá-lo enrolado sob as cobertas, magoado, mas ainda lá. Ele tinha ido embora. Algumas roupas estavam fora do lugar. Os tênis dele, os tojos de barbear gasto que ele sempre levava quando saía da cidade. E no meu travesseiro, uma nota, 2 linhas, nada mais. Eu te amo, mas não vou mais lutar para ser suficiente. Eu mereço alguém que não me compara um fantasma. Eu me despi para o chão. Não porque ele tinha ido embora, mas porque ele tinha razão. Jay nunca foi o barulhento.
Ele não amava com declarações grandiosas ou gestos impulsivos. Ele amava com presença, com uma gentileza firme e constante. Ele segurava minha mão quando a ansiedade me apertava o peito. Ele massageava minhas costas quando cólicas me dobravam de dor. Ele lembrava como eu gosto do meu café. Ele ouvia. Verdadeiramente ouvia. Quando eu divagava sobre o trabalho ou desabafava sobre nada, ele sempre estava ali. Mas eu passei tanto tempo comparando com alguém que me fazia sentir especial pelos motivos errados. Ryan, que compensava a crueldade com rosas, que se desculpava com bilhetes de avião, que gritava e depois suavizava os danos com palavras doces e viagens de final de semana. Jay nunca precisou se desculpar assim porque nunca me fez sentir pequena, pelo menos não de início. Mas eu o puni por não ser mais barulhento, por não me encantar das maneiras que achava que queria. O que eu realmente sentia falta não era de Ryan. Era de me sentir vista. E, ao invés de pedir o que precisava, eu atingi a única pessoa que daria isso se eu apenas dissesse as palavras. Passaram-se dias. Sem ligações, sem mensagens. O silêncio se estendeu até parecer uma coisa pesada pressionando meu peito. Enviei uma mensagem para ele. Apenas uma. Jay, eu não quis dizer aquilo. Estava com raiva. Você sempre foi quem ficou. Desculpa. Ele nunca respondeu. Uma semana depois, um amigo em comum comentou que ele tinha se mudado com o primo do outro lado da cidade. Sem drama, sem recomeço, simplesmente desapareceu. Escapou como o suave fechamento daquela porta do quarto. Já se passaram quase 3 semanas. Ainda durmo do lado esquerdo da cama, como se ele pudesse voltar e preencher o espaço ao meu lado. Ainda olho para a porta na hora que ele costumava chegar em casa. Ainda escuto a chave na fechadura. E todo dia desejo poder voltar no tempo, engolir aquelas palavras, segurá-la em vez de magoar ele. Mas algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser desfeitas. Se você está lendo isso e está com alguém que te ama com suavidade, que tenta, que fica, que nem sempre sabe as palavras certas, mas aparece de qualquer jeito, por favor, não cometa o erro que eu fiz. Não confunda silêncio com indiferença. Não os compare com alguém que é mais barulhento, mais chamativo ou mais dramático. Porque às vezes, o amor mais barulhento também é o mais destrutivo. E às vezes, um amor silencioso, paciente, firme e inabalável é o único que vai te sustentar por toda a vida. Jay fez isso e eu deixei ele ir embora. Então, se você alguma vez sentir vontade de colocar alguém na sombra do seu passado, pare. Pergunte a si mesmo se isso realmente é sobre eles ou sobre algo que você está morrendo de vontade de sentir. Porque uma vez que essas palavras saem da sua boca, elas ficam lá. E às vezes, elas são exatamente o motivo do porquê a pessoa que mais te ama decide não vir.